Jefité, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta, seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefité, dizendo: Você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefité fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali, um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefité em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Disse-lhe Jefité: Vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora, quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade. Venha conosco combater os amonitas e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefté respondeu: Se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? Os líderes de Gileade responderam: O Senhor é nossa testemunha, faremos conforme você diz. Então Jefté foi até o rei, enviou mensageiros ao rei amonita para negociar, mas o rei amonita não quis entrar em acordo com Jefté, e assim estabeleceu-se uma batalha. E temendo perder a batalha, Jefté fez um voto ao Senhor, Jefté disse o seguinte ao Senhor: Se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Então Jefté foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou nas suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroé até as vizinhanças de Minite, chegando a Abel-Queramim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro. Dançando ao som de tamborins, e ela era filha única. Jefté não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e gritou: Ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Para a glória do nome do Senhor Jesus, vamos concluir. Para entender esse gesto de Jefté, devemos voltar a 4.000 anos antes de Cristo. Nessa época em que viveu Jefté, o povo de Deus ele já não adorava ao Senhor como na época de Moisés e Josué. Nessa época de Jefté, mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, o povo de Deus havia se misturado com a cultura pagã, das religiões dos seus inimigos amonitas, moabitas, filisteus. E para essas religiões desses povos era comum oferecer seus filhos em sacrifício a falsos deuses como Moloque, Baal, Marduk, Ácera. Esses falsos deuses que eu acabei de citar, só olhando para a figura deles, nós já vimos que é Satanás quem está por trás desses falsos deuses. Pois bem, esses povos, que eram inimigos do povo de Deus, dos judeus, tinham como prática oferecer seus filhos em sacrifício a esses falsos deuses, como Moloque, como Baal, como Marduk, como Ácera, pois esses falsos deuses exigiam um tipo de sacrifício, exigiam uma troca, um pagamento, para realizar os pedidos que geralmente eram pedidos para prosperidade financeira. Então o casal, quando tinha o primeiro filho, o pai pegava o bebê do colo da mãe e entregava aos sacerdotes dessas religiões, que depositavam as crianças nos braços de uma estátua desses falsos deuses, que era feita em bronze. E essa estátua era aquecida com um fogo, pois tinha no centro dela um fogo, eles acendiam um fogo. E no centro tinha um forno que era aceso. E assim essas crianças eram queimadas vivas em sacrifício a esses falsos deuses, que sempre cobravam pelos seus favores. Diferentemente do Deus do povo do povo judeu, dos descendentes de Abraão, pois o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que nós cultuamos, é o Senhor Jesus. Ele nos concede as suas bênçãos graciosamente, sem cobrar absolutamente nada.
por isso, né? A própria palavra de Deus diz em Provérbios 10, 22, que a bênção do Senhor é que enriquece e ela não acrescenta dores. Então você se pergunta, então por que Jefté agiu fazendo um voto tão terrível como esse? Pois é, meus amigos, para aquela época, gestos, votos como esse não escandalizava ninguém. Era uma atitude comum, as pessoas aceitavam, as pessoas compreendiam como certo, como justo, e ninguém questionava. Fazia parte da cultura daqueles povos, dos amonitas, dos moabitas, dos filisteus, né? O único povo que não sacrificava pessoas era o povo de Deus, o povo judeu, mas o resto da humanidade, todas essas religiões tinham como prática sacrificar pessoas, sacrifícios humanos naquela época. Então, não era uma coisa que escandalizava, né? Pela graça do Senhor Jesus que vem entre nós, foi através do Senhor Jesus que toda a nossa sociedade, né, a sociedade que a gente está habituado, né, ocidental, nossa sociedade ocidental, ela cresceu sobre os princípios do Senhor Jesus. E isso foi tirado, né, práticas como essa, né, de falsas religiões, práticas de escravidão, tudo isso o Senhor Jesus ele libertou as pessoas, né? Mas só que as pessoas insistem em voltar a práticas que escravizam, como a idolatria. Então a palavra de Deus diz, né, que em Oséias 4:6, que o meu povo perece por falta de conhecimento. E foi por falta de conhecimento da palavra de Deus que Jefté fez o que fez, pois pelo gesto dele, a gente percebe que ele era mais inteirado da cultura da sua época, dos povos dos seus inimigos, do que propriamente com a palavra de Deus, né? Então, exatamente foi isso que aconteceu com Jefté. Pelo fato de Jefté conhecer a palavra de Deus em parte, por esse gesto ele mostrou que conhecia muito pouco a palavra de Deus. E Jefté mostrou que estava mais em comunhão com a cultura do seu tempo, dos povos pagãos, do que propriamente com a palavra de Deus. Pois em Deuteronômio 12:31, essa palavra já existia na época porque foi escrita por Moisés, né, sob inspiração do Espírito Santo. A palavra de Deus dizia que a palavra de Deus diz o seguinte: não adorem ao Senhor, ao seu Deus, como fazem essas nações, porque ao adorarem os seus deuses, elas fazem todo tipo de coisas repugnantes que o Senhor odeia, como queimar seus filhos e filhas no fogo em sacrifício aos seus deuses. Então foi isso o motivo que levou Jefté a fazer esse tipo de voto. Jefté estava mais envolvido com a cultura das religiões dos povos pagãos, como os amonitas, moabitas e filisteus, do que propriamente com a palavra de Deus. Quando os líderes religiosos de Gileade viram que estavam prestes a perder suas terras, né, porque os amonitas vinham lutando e avançando contra eles e acirrou-se uma batalha, então os líderes de Gileade foram buscar Jefté, porque viram em Jefté uma saída, pois Jefté ele liderava um grupo de bandidos que eram mais valentes do que o próprio povo judeu, que não tinha exército. Então os líderes de Gileade propuseram o seguinte acordo: aquele que vencer a batalha contra os amonitas, né, se tornará o líder dos gileaditas. E foram fazer essa proposta a Jefté. Jefté questionou: justo eu, o filho de uma prostituta que vocês expulsaram do meio de vocês? Então, quando Jefté faz esse tipo de questionamento, né, a gente vê o quanto a história dele humilhou, fez ele sofrer muito, né? Imagine você o quanto Jefté sofreu por ser filho de uma prostituta. Ele sofreu zombaria, desprezo, humilhação, expulsão, pois seus irmãos os expulsaram. Jefté, que guardou mágoa, rancor, ressentimento, ele viu nessa oferta dos líderes de Gileade a chance de dar a volta por cima, dar o troco naqueles que tanto o humilharam. Então, Jefté quis a revanche, isso é, ele quis fazer justiça com as próprias mãos, ele não entregou, né, o sofrimento que causaram a ele nas mãos de Deus, mas ele quis fazer justiça com as próprias mãos. Então, o que ele fez? Como ele não conhecia a palavra de Deus como um todo, só em partes, ele foi fazer um voto, né? Porque para ele não poderia perder essa batalha de forma nenhuma, nada poderia dar errado. Então Jefté não queria perder essa batalha.
não queria perder a oportunidade de dar o troco naqueles que o humilharam. Então ele faz um voto absurdo que Deus odeia. E olha que o Espírito de Deus já estava com Jefité, já tinha dado a vitória para ele. Só que Jefité estava tão distante de Deus que ele não percebeu que o Espírito Santo de Deus estava com ele. Estava sobre ele e lhe havia confirmado a vitória. Então ele fez esse voto, que é totalmente condenável por Deus, que diz em sua palavra em Deuteronômio 12:31, eu vou repetir novamente: não adorem o Senhor, seu Deus, de maneira como fazem as nações, porque ao adorarem os seus deuses, elas fazem todo tipo de coisas repugnantes, que o Senhor odeia, como queimar seus filhos e filhas no fogo, em sacrifício aos seus deuses. Então, isso era muito comum, né, para a cultura, não chocava as pessoas. Então foi o que Jefté foi fazer. Então quando Jefté voltou da batalha, que ele fez o voto, né, que a primeira pessoa que saísse pela porta da sua casa, ele ofereceria em sacrifício, em holocausto a Deus, ele não considerou que poderia ser a única filha dele. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele venceu a batalha contra os amonitas e quando retornou, a primeira pessoa que passou pela porta celebrando a vitória dele foi a sua única filha. Porém, mesmo assim, Jefté cumpriu o voto. Ele poderia ter desistido? Poderia, se ele conhecesse a palavra de Deus, né? Porque em Levítico, capítulo 5, versos 4 e 6, garantia isso a ele. Porque diz assim: se alguém se arrepender de algum voto que fez, confesse seu pecado ao sacerdote e entregue uma ovelha ou uma cabra em holocausto nas mãos do sacerdote que oferecerá ao Senhor em sacrifício. Mas talvez Jefté também não conhecesse essa palavra, né? Então Josué venceu a batalha, sua única filha morreu queimada e por fim ele foi ser juiz, mas a tribo dos efraimitas, né? A tribo de Efraim se levantou contra os gileaditas, né? Os efraimitas eram descendentes de Jacó, como os gileaditas, e houve uma guerra civil. E dessa forma não houve paz, né? Jefté não termina os seus dias em paz, né? Ele continua batalhando. E o pior não é mais contra os seus inimigos, mas contra os seus próprios irmãos. Então, Jefté não teve paz, né? E para concluir, né? Infelizmente, o que aconteceu com Jefté continua acontecendo na vida de muitos cristãos hoje. Sacrifícios de crianças a gente continua vendo, como recentemente aconteceu, e eu estou publicando aí para vocês verem a manchete. Esse sacrifício aconteceu recentemente, esse ano ainda. Então, o que acontece hoje? Muitos cristãos, eles estão misturados com a cultura do mundo. Eles esquecem ou não querem mesmo conhecer a palavra de Deus, ler a Bíblia. Hoje, o falso Deus deste mundo que está agindo na vida de muitos é o Deus chamado ego, né? O que importa é a satisfação do ego, a satisfação desenfreada, sem limites dos desejos. É isso que está importando no dia de hoje, né? O que importa é a realização dos desejos de todo tipo. De censura é rechaçada por essas pessoas, né? Então, quando a palavra de Deus confronta as atitudes erradas dessas pessoas, essas pessoas que não aceitam, né, obedecer a Deus, elas criam um novo evangelho e saem aí publicando que Deus é amor, que Deus não leva em conta os pecados, os pecados que elas cometem, né? Elas já criam uma nova versão para o evangelho e passam a difundir essa nova versão, segundo o ego delas, como se fosse verdadeira. E tem muitas pessoas caindo nessa armadilha, seguindo o falso evangelho, né? O falso profeta. Então, Jesus é claro: aquele que quer segui-lo, negue-se a si mesmo e siga-o. Ninguém quer fazer isso. Não querem obedecer a Deus, querem que Deus os siga e os obedeçam. A palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo, é imutável, isto é, não muda, porque Deus é Deus. Somos nós que devemos obedecê-lo em tudo, e não Deus nos amoldar aos nossos caprichos. Quando alguém procura Deus para ver cumprida a sua vontade, mostra que o seu verdadeiro Deus é a realização da sua vontade, da vontade que o domina. Então, meus amigos, de Deus não se zomba, né? A Deus devemos obediência, isto é, se quisermos fazer parte do seu reino, né, devemos obedecê-lo, né, temê-lo, nos humilharmos na presença do Senhor.
e não ficar reescrevendo um falso evangelho, um novo evangelho. Se você curtiu essa história, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixe seu like, compartilhe essa história, né? Comente, compartilhe, e que Deus te abençoe e até a próxima.